As compressas são aplicações tópicas também, onde a gente aplica o chá diretamente sobre a pele, utilizando como veículo um tecido, né, uma toalha, um pano, que vai estar embebido, né, com esse chá, e vai ser feita a aplicação sobre a área afetada. Existem dois tipos básicos de compressa: compressas quentes e compressas frias. E é preciso entender o mecanismo de cada uma delas para você poder fazer o melhor proveito dessa compressa. Se você tem uma compressa quente, o que é preciso saber? Ela vai relaxar a musculatura e ela vai aumentar a irrigação sanguínea no local. Quando você tem uma fratura, uma luxação, um impacto direto, o melhor é a compressa fria. Por quê? Porque você não quer que inche, você não quer que aumente a irrigação sanguínea no local, porque vai doer, vai arder, vai inchar. Se tiver uma hemorragia, um sangramento interno, se você colocar uma compressa quente, ela vai aumentar o sangramento. Se você colocar uma compressa fria, ela vai constringir os vasos sanguíneos, vai fechar os vasos sanguíneos, vai reduzir o sangramento no local. Então, via de regra, quando a pessoa tem uma inflamação por conta de um impacto ou por conta de uma lesão qualquer, a gente começa com as compressas frias nas primeiras horas. Às vezes nas primeiras 48 horas a gente vai com as compressas frias. Depois desse período a gente vai com as compressas quentes, que é para melhorar a circulação sanguínea no local depois que o corpo já reestruturou algumas coisas. Então atletas, por exemplo, que caem, torcem o joelho, torcem o tornozelo ou sofrem pancadas, eles normalmente recebem uma bolsa fria no local para fechar os vasos sanguíneos e reduzir o processo inflamatório. Depois disso a gente vai trabalhar com quente. Então é importante entender essas duas possibilidades. As quentes vão aumentar a irrigação sanguínea, vão dilatar os vasos sanguíneos, vão causar relaxamento da musculatura, e as frias vão constringir os vasos sanguíneos, reduzir a circulação e vão também contrair a musculatura. Se você está com uma dor muscular, melhor que seja quente, porque a fria vai enrijecer mais ainda a musculatura. Então, pessoas que têm torcicolo, pessoas que estão com tendinite, pessoas que estão com dores nas articulações, o melhor é a compressa quente. No caso de infecções, por exemplo, você tem uma erisipela, uma infecção, você tem uma úlcera varicosa que está infeccionada, algum ferimento, um abscesso no local que está infeccionado, melhor que sejam compressas quentes, certo? Para aumentar a irrigação sanguínea no local, trazer os linfócitos, trazer as células brancas para o local, melhorar a oxigenação, e aí a resposta imune vai ser mais eficiente. Então fica essa sugestão e fica essa orientação para vocês. Se você tem dois tipos de compressa, você precisa pensar o que é que eu preciso resolver nesse momento, o que é que eu espero dessa compressa para que eu tenha o melhor resultado, certo? Então vamos à preparação de uma compressa quente nesse momento e depois eu explico mais um pouco da aplicação das compressas frias. Para essa primeira experiência, então, eu decidi preparar uma compressa que seria uma compressa cicatrizante. Imaginando uma pessoa, por exemplo, que tem uma úlcera varicosa na perna e precisa de plantas cicatrizantes para ajudar a fechar essa ferida. Vai ser uma compressa quente para aumentar a irrigação sanguínea no local, melhorar a oxigenação no local, para que as células possam se reproduzir com mais facilidade. Eu escolhi a pimenta de macaco, né, uma planta bastante comum aqui na minha região. Eu escolhi a erva baleeira, outra planta bastante comum aqui na minha região, e a aroeira vermelha. Então eu tenho essas três plantas aqui, pimenta de macaco, erva baleeira e aroeira vermelha. O procedimento inicial é preparar um chá forte. Então a gente vai pegar o nosso canecão, onde a gente prepara o chá, e vamos picar todas essas plantas para a gente poder preparar a compressa. Vamos lá comigo. Aqui a gente vai colocar no canecão e vai cobrir de água, quantidade suficiente para cobrir as plantas, porque a gente quer um chá bem forte. E depois a gente vai ter que temperar essa água com água fria para ficar numa temperatura adequada para a pele. Então, eu não preciso colocar muita água agora, porque depois ainda vai com um pouco mais de água. Então, vamos pro fogo para ver
esse material ferver. Depois que ele levantar a fervura, a gente vai deixar mais ou menos 2 minutos fervendo, vai desligar, vai aguardar um pequeno período para a gente usar esse material na compressa. Vamos lá, vamos aguardar. É bem interessante o uso dessas 3 plantas que eu estou indicando aqui como cicatrizante. A aroeira vermelha tem sido estudada, inclusive, na forma de gel e de pomadas, como cicatrizante para diabéticos, com um resultado bem interessante. A erva baleeira tem uma ação cicatrizante, também aceleradora da cicatrização e anti-inflamatória, muito legal, que ajuda muito nesse caso. E a pimenta de macaco é uma planta reconhecidamente cicatrizante. São 3 plantas que dá para utilizar. Você podia ter usado aqui folha de goiaba, podia ter utilizado folha de pitanga, casca de barbatimão, confrei, podia ter usado um monte de plantas que também tem excelente ação cicatrizante. Essas são as que eu tinha na minha mão naquele momento. Então é importante a gente conhecer as plantas para a gente saber o que é que tem na nossa mão e como a gente pode fazer o melhor uso disso. Bom, com o chá pronto aqui, agora já tendo ficado alguns minutos em infusão, a gente já fez uma extração bem legal dos princípios ativos, ele tem que estar quente. Então a gente não pode esperar muito tempo. A gente vai colocar com folhas e tudo esse preparado na bacia. Não precisa tirar as folhas. E agora, a gente, logicamente está muito quente isso aqui, uma temperatura que não é aceitável, porque vai causar lesão na pele, vai queimar a pele. Principalmente nesse caso que a gente está imaginando uma compressa cicatrizante. Quer dizer, pode piorar a condição da pessoa, queimando mais ainda a área. Então a gente vai colocar água fria, até que a gente atinja uma temperatura que seja adequada. Ou seja, a gente atinge uma temperatura de aproximadamente 40 graus, em que a gente pode colocar sobre a pele e não vai ter problema de queimadura, tá? Agora ela deve estar um pouco acima de 40 graus, a temperatura dela, deve estar uns 60 graus, ainda é bastante quente, mas a gente vai fazendo a aplicação lentamente, molha a toalha, aguarda um pouco, dá uma esfriadinha e aplica sobre a pele da pessoa. Vou chamar de novo, Gabriel. Eu tenho aqui a toalha, você pode usar uma toalha, seja branca ou seja colorida, pode utilizar um lenço, uma fralda, um tecido que esteja devidamente limpo para essa aplicação. Então, bom, o Gabriel está aqui e ele não quer se queimar, então eu vou molhar a toalha e num primeiro momento, o que você pode fazer? Dá o seu braço, Gabriel. Você coloca um outro pano sobre a pessoa, pode ser nas costas, no tórax, coloca um outro pano. Aqui você vai levantar, tá bem quente, cuidado para não queimar a sua própria mão. E aí você aplica sobre a pessoa. Se tiver muito quente, a pessoa pode pedir que você retire. Então você retira e espere esfriar um pouquinho mais, porque mesmo que esteja uma temperatura adequada para a pele, pode ser que por conta da área lesionada, a pessoa tenha maior sensibilidade. E aí pode ser um pouco intolerável. Então deixa aqui, a hora que está quase bom, aí a gente vai e tira de novo. Então vamos dizer, ficou aqui uns 5 minutos, já começou a esfriar, eu retiro, vou molhar de novo. Vou tirar e vou fazer outra aplicação. Quando a água chega na temperatura de mais ou menos 40 graus, você não precisa mais da toalha inferior. Aí você pode tirar a toalha de proteção e fazer a compressa simplesmente com o pano principal, o pano que está embebido realmente pelo chá. Fala assim, mas eu vou colocar uma toalha, vai inibir. Não inibe, pode ficar tranquilo que você vai ter uma ação bem legal sobre a área, tá? Então nesse caso aqui eu já posso retirar a toalha do braço do Gabriel e a próxima aplicação eu já consigo fazer diretamente na pele dele, porque a temperatura já baixou. Então vou lá, faço a aplicação no Gabriel. Até esfriar. Isso vai esfriando, o pano esfria, eu molho de novo no chá. O pano esfria, eu molho de novo no chá e vou fazendo esse processo até que a compressa esteja fria. Quando a compressa estiver fria, aí a gente encerrou o processo. Isso leva mais ou menos de 15 a 20 minutos e essa compressa já está fria. No caso de sinusite, faça compressa com erva baleeira no rosto da pessoa. É excepcional o resultado que isso traz. Uma toalha pequena na testa, outra nas maçãs do rosto, e você tem resultados excelentes com o uso
desse tipo de compressa. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação mais uma vez. E você pode reaplicar essas compressas ao longo do dia. Não é legal você ficar reaquecendo a compressa. Dá para fazer? Dá. Por exemplo, na segunda vez você ainda consegue reaquecer esse chá e utilizar mais uma vez. Mas eu não recomendo ficar reaquecendo o chá durante o dia para aplicação. O ideal é você ter as plantas, fazer o seu chá e ir fazendo a aplicação a cada 2 aplicações, refaça o chá para ter um resultado, garantir um resultado adequado, certo? Fazendo dessa maneira, você vai ter uma compressa excepcional. Nesse caso aqui, essa receita que eu passei de aroeira vermelha com pimenta de macaco e baleeira como cicatrizante. Só baleeira para sinusites e pode fazer como a baleeira também para relaxar a musculatura. Pode fazer baleeira com sucupira para tendinite, para ciático atacado. Pode utilizar canela de velho e erva de São João junto com a baleeira para tratar dores da coluna, bico de papagaio, para tratar artrose, artrite. Bom, tem uma infinidade de aplicações dessa compressa quente. Como é que eu faço a compressa fria? Bom, imagine que a pessoa teve uma contusão. Imagine que a pessoa teve uma contusão jogando futebol, por exemplo. A pessoa teve uma contusão. Ou trabalhando, caiu e lesionou e está luxado agora a área. Você vai fazer a compressa fria. O que você precisa fazer? A primeira coisa a fazer é aplicar gelo. A primeira coisa, sem planta, sem nada. Você vai pegar um saquinho, vai colocar gelo, ou vai pegar uma toalha como essa, vai colocar o gelo na toalha, vai fazer uma trouxa de gelo e aplicar sobre a área. Enquanto a pessoa vai aplicando a bolsa de gelo, você vai estar preparando o chá. Então, por exemplo, nesse caso eu posso indicar o uso do gengibre, posso indicar o uso do açapeixe, da baleeira, da aroeira vermelha como anti-inflamatórios. Faz o chá como a gente fez, só que você vai ter que colocar água gelada nele, porque você não pode aplicar a compressa quente. Porque senão você vai piorar o estado inflamatório dessa pessoa, no caso dessa pancada, dessa luxação, dessa lesão muscular que a pessoa teve. Então não pode aplicar a compressa quente, ela tem que estar fria, de preferência gelada, certo? Aí você vai pegar, do mesmo jeito que a gente fez aqui com a quente, você vai fazer a aplicação sobre a área afetada. E aí, nesse momento, você retira a bolsa de gelo e faz a aplicação com o chá gelado. Vai ser eficiente, tão eficiente quanto, porque vai estar carregado de princípios ativos da planta. Cuidado na aplicação do gelo. O gelo é bastante eficiente e muito indicado para esse tipo de tratamento, né? De luxações, contusões, lesões, fraturas, ele é muito indicado. Mas ele pode queimar a pele, da mesma forma que o chá muito quente. O gelo, estando a temperatura de entre 0 e 5 graus, ele pode causar queimadura da pele. Então utilize sempre uma toalha para fazer essa trouxa. Não vai colocar direto o gelo sobre a área, que pode causar uma outra lesão na pele da pessoa. Uma outra utilidade muito interessante das compressas frias é para tratar febre. Você pode fazer a compressa somente com água, ou pode fazer com álcool gelado, ou você pode fazer com algum chá que seja antitérmico, por exemplo, picão preto. E você faz a aplicação na testa, nas axilas e na virilha. Se for criança, dá o banho gelado nela, né? Põe não vamos dizer gelado, mas um banho bem friozinho nela, um morninho bem friozinho. Deu o banho na criança, coloca ela deitada na cama, forra com toalhas a cama para não molhar o colchão, põe a criança deitada e vai fazendo as compressas na cabeça, nas axilas e na virilha, com água fria. Isso vai baixar a temperatura dela, vai ajudar muito a baixar a temperatura dela e talvez você nem precise utilizar o antitérmico. Dá para ela o chá de picão preto, bem forte, dê chá de picão preto para essa criança, faça essas compressas frias e você vai ter resultados excelentes no controle da febre. Um relato que eu posso fazer para vocês de compressas durante uma infecção dos rins, né? uma nefrite muito forte que eu tive, e o que aliviava muito as dores e facilitava o funcionamento dos rins e que resolveu bastante problema eram compressas quentes nos rins, na altura dos rins, com baleeira, com açapeixe, com outras plantas anti-inflamatórias. Então foi muito eficiente fazer essas compressas quentes sobre o rim, aliviava sobremaneira as dores
e ajudava muito na diurese, né, na produção de urina. Então também é outro relato que pode servir de referência para vocês nos tratamentos que vocês vão fazer. Então você aprendeu a fazer uma compressa quente, aprendeu como preparar e para que preparar as compressas frias, e agora você tem um conhecimento imenso para tratar vários problemas de saúde. Espero que essas informações tenham sido úteis, né? Tanto as informações sobre os cataplasmas, os emplastros e sobre as compressas, que vocês coloquem em prática isso no cotidiano de vocês, aí, das práticas de vocês, cuidando da família ou atendendo as pessoas, que vocês coloquem isso em prática e depois contem os resultados. Com certeza vão atingir resultados muito importantes. Até o próximo encontro.